Os homens e as mulheres que se escondem no pecado são murmuradores. Parte 01, dia 17 de junho de 2025. Por que se queixa o vivente? O homem pelo castigo dos seus pecados. Lamentações 3:39. Este mundo é como um hospital, onde todos estão gemendo sob algum desconforto ou outro. Está tão cheio de queixas que do rei ao mendigo ninguém é livre. O som melancólico deles pode ser ouvido na cabana mais baixa e o palácio mais majestoso não está livre deles. O pecado é o que traz queixas e o pecado as traz à tona. E, portanto, a religião os verifica no texto. O próprio profeta estava reclamando na parte anterior do capítulo. Ele parecia ter representado Deus como cruel e severo. Aqui ele se controla e se repreende por fazê-lo, declarando que nem ele nem os outros tinham qualquer boa razão para tal disposição inquietante. Porque um homem vivo se queixa e etc. Nestas palavras supõe-se que o homem está apto a reclamar sob dispensação aflitivas, e expresso que ele não deve reclamar, mas pacientemente se submeter à mão de Deus. A culpa taxada, reclamando. Então a palavra é usada para murmuradores. Números 11:1. E quando o povo reclamava, desagradava ao Senhor. Denota uma ação que transmite o eu de um homem e sugere aflição pela qual alguém se atormenta, aumentando sua própria dor e tristeza por sua aflição. 2. A injustificabilidade disso diante do Senhor. Por que um homem vivo reclama? Ou do que ele reclama? O que ele pode dizer para justificar sua própria inquietação sob as carrancas da providência? Os perdedores pensam que podem ter permissão para falar, mas a religião ensina, antes, colocar nossas mãos em nossas bocas e nossas bocas no pó diante do Senhor, que não nos faz mal. 3. Em que contas é injustificável? Quais são essas coisas que podem silenciar todas as nossas queixas? Somos homens que deveriam agir de forma mais racional. Somos homens vivos que podem, portanto, estar em pior condição. Somos homens pecadores cuja dificuldade são o justo castigo dos nossos pecados. Somos homens e mulheres que têm outra coisa a fazer. Um homem por seu pecado. Então o hebraico, que cada homem reclame de seu pecado. Então os holandeses leram. As palavras do texto são poucas, mas muito abrangentes. Vou observá-las com mais precisão e colher algumas coisas delas. Farei isso levantando e ilustrando uma série de observações fundamentadas nas diversas partes do texto. Há uma queixa pecaminosa sob cruzes e aflições. Por que um homem e uma mulher reclamam? É verdade que Deus não exige absolutamente que os aflitos calem a boca. Que se queixem de si mesmos por causa de sua própria desgraça. Então eles podem fazer. Minha alma, diz Jó, está cansada da minha vida. Vou deixar minha queixa sobre mim. Assim os homens devem fazer, pois seus próprios pecados são as causas de todas as dificuldades com que se deparam. Sua maneira e suas ações trouxeram essas coisas para você. E novamente, diz o mesmo profeta Jeremias: as tuas iniquidades têm desviado essas coisas e os teus pecados te negaram coisas boas. A natureza pecaminosa, coração e vida, são pai, mãe e enfermeira para todas as misérias que nos sobrevêm. Estas são as carcaças para as quais essas águias se reúnem. Remova isso e todas elas
voariam rapidamente para longe. Se as nuvens voltarem depois da chuva, vamos culpar nossa própria desorientação. 2. Que eles reclamem com Deus e sejam bem-vindos. Salmo 102, 11. Quando as águas da aflição se acumularem em seus peitos, que eles venham a um Deus misericordioso e abram a comporta diante dele como Ana fez, que, na amargura de sua alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ele tem um ouvido sempre pronto para ouvir as queixas do seu povo, embora os homens possam ser surdos para eles. Cada um deles pode dizer: meu Deus me ouvirá. Ele também tem um coração para simpatizar com eles. Em toda a sua aflição, ele é afligido, uma mão para ajudá-los. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido pesado para que não possa ouvir. E, de fato, aqui haveria facilidade suficiente sobre todas as aflições. Se as pessoas tivessem tanta graça a ponto de colocar suas queixas sobre si mesmas e deixá-las para Deus e diante dele, isso faria tudo certo, mesmo onde o caso dela está muito errado. Assim, Ana se descarregou e seu semblante não estava mais triste, mas o orgulho do coração e a incredulidade amarram a carga nas costas do próprio queixoso. Mas há queixas pecaminosas sobre aflições. 1. Não devemos reclamar de Deus. É perigoso apresentar uma queixa ao soberano governante do mundo, cuja soberania pode nos silenciar e cuja infinita pureza e santidade pode nos satisfazer, que ele não nos faz mal. Quando a criatura difamar seu Criador, quem se sentará para julgar entre eles? A qual tribunal ele responde? Quem faz o céu e na terra de acordo com sua própria vontade? 2. Não devemos reclamar de nossa sorte ou murmurar, porque melhor não coube a nossa parte. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, até que o Senhor tenha me ajudado. Amém e amém.